Estamos em período de preparação para mais uma festa de Sukkot, festa dos tabernáculos, ou também das cabanas. E eu quero contar para você todo o significado profético que envolve essa festa. Fica comigo até o final, não perde nada, vai valer a pena. As 7 festas foram ordenadas pelo Eterno, de que elas seriam um apontamento para Yeshua. Por 4 vezes encontramos a declaração Estatuto Perpétuo. Levíticos, capítulo de número 23, você encontra. Yeshua cumpriu as 4 festas comemoradas na primavera, no tempo exato designado para sua celebração, segundo o calendário judaico. Isso quer dizer que, uma vez que o ciclo das festas da primavera foi cumprido pelo Messias Yeshua, em sua primeira vinda, também o ciclo das festas do outono serão cumpridos no futuro, com eventos relacionados à segunda vinda de Yeshua. As 7 festas são primeiras da primavera: Pessa, Páscoa; Matzot, pães ázimos; Rabikurim, primícias; e Shavuot, semanas ou colheitas, ou ainda mais conhecida também como Pentecostes. As de outono são trombetas, Yom Teruah, ou Rosh Hashanah; Yom Kippur, o dia da expiação; Sukkot, festa dos tabernáculos. E as escrituras sagradas dizem o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, Tisrei, será a festa dos tabernáculos ao Yahweh por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho sérvio fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Yahweh, ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Yahweh. Dia de proibição é: nenhum trabalho sérvio farei. Vaikra, Levíticos capítulo 26, 23, 34 e 36. O contexto histórico de Sukkot se inicia no dia 15 de Tisrei, 5 dias após o Yom Kippur. Também é conhecida como a festa dos tabernáculos, festa das cabanas e das colheitas, ou ainda reunião das colheitas. Sukkot é uma das 3 festas onde o povo de Israel peregrinava até o templo de Jerusalém. As outras 2 são Páscoa e Pentecostes. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Yahweh, teu Elohim, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante Yahweh. Devarim, Deuteronômio 16:16. Após a destruição do segundo templo, no ano 70 depois da Era Comum, as festas judaicas passaram a serem realizadas nas sinagogas ou nos lares, pois não havia mais um templo e local para oferendas. Devido à grande perseverança e capacidade de adaptação do povo judeu, foram mantidas as tradições e rituais, claro que readaptados, que fizeram a religião judaica sobreviverem até os dias de hoje. Atualmente, os judeus em Jerusalém se reúnem no Muro das Lamentações para celebrar todas essas festividades. E também, claro, para receberem a Brahá Kohen, a bênção sacerdotal. Sukkot traz à memória os 40 anos de peregrinação dos hebreus no deserto, após a saída da terra do Egito. Nesse período, por serem nômades, o povo vivia em tendas, e por esse motivo o Yahweh ordenou que sempre se lembrassem dessa época, quando entrassem em Canaã. Porque fiz habitar os filhos de Israel em cabanas, quando os tirei da terra do Egito. Vaikra, Levíticos capítulo 23, versículo 42. Desse modo, os hebreus começavam a construir a Sukkah, que são as tendas, a partir do dia seguinte ao Yom Kippur, 11 de Tisrei. A festa de Sukkot, que durava 7 dias, ou seja, do dia 15 a 21 de Tisrei, e nesses dias celebrava-se também a colheita de outono de frutas e azeitonas, e com muita alegria e gratidão pelo sustento que o Eterno proveu para o povo naquele ano. E quando Sukkot coincidia em um ano sabático, a Torá era lida no santuário para toda a congregação.
E ordenou-lhes Moshe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, da festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Yahweh teu Elohim, no lugar que ele escolher, lerás esta Torá diante de todo Israel, aos ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam a Yahweh vosso Elohim, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta Torá, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer Yahweh vosso Elohim, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão, para possuir. Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo do 10 ao 13. Então o ano sabático, que era o descanso da terra, o Eterno também dá uma ordem. Também 6 anos semearás tuas terras, e recolherás os teus frutos, mas ao 7º a dispersarás, e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Êxodo capítulo 23, versículo 10 e 11. Algumas cerimônias foram gradualmente adicionadas às festividades judaicas. Uma delas é a festa das águas, em hebraico Shirat Beit HaShoeva. Foi durante essa cerimônia que Yeshua declarou o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 37 e 38. A cerimônia de oferenda da água ocorria no último dia da festa dos tabernáculos. O 7º dia, conhecido como grande dia da festa, ou Rosh Hashanah, que significa grande Hosana, o 7º dia da festa judaica de Sukkot, dia 21 de Tisrei, conhecido também como grande Rosh Hashanah. Acredita-se que seja o último dia do julgamento divino, no qual o destino do novo ano é determinado pelo Eterno. Podemos falar também das 4 árvores, que têm um grande significado, e há muitas interpretações para o significado dessas 4 árvores, que elas representam todos os tipos de frutos e pessoas, representam diferentes partes do corpo, representam os 3 patriarcas e também Yosef. E a simbologia mais citada, elas fazem referência aos 4 tipos de judeus. E esses 4 frutos representam os 4 tipos de judeus. São os frutos: a cidra, que tem gosto e aroma, representam o Yehudim, judeu, com conhecimento da Torá e bons atos. Segundo, a tâmara, que tem gosto, mas não tem aroma, que representa um judeu que ele possui conhecimento da Torá, mas somente isso. O mirto não tem gosto, mas tem aroma, e ele significa um judeu que não tem conhecimento da Torá, mas consegue ter boas ações. E o 4º e último, o salgueiro, ele não tem aroma e também não tem gosto, representa um judeu que não tem conhecimento da Torá e também não possui boas ações. Uma pequena pausa para um importante recado e logo após eu retorno com a conclusão. Se você ainda não é inscrito neste canal, quero lhe pedir para inscrever-se aqui embaixo no botão vermelho, ative todas as notificações e compartilhe o nosso conteúdo com as pessoas que você gosta. Assim, elas também terão a compreensão sobre as verdades bíblicas. Essa é a recompensa que você pode nos dar por toda a nossa dedicação em preparar um conteúdo de qualidade para você. Agradecemos também a audiência dos nossos inscritos. Júnior, volto com você para a conclusão do estudo. Existem ainda alguns eventos e curiosidades relacionadas com a festa de Sukkot, que é exatamente a leitura do livro que se faz nessa festividade. O livro escolhido é o livro de Eclesiastes, por ele ser uma leitura de características alegres e também simples. O mandamento que nos ordena o acolhimento a estrangeiro e a especial hospitalidade nessa época está também associado aos valores religiosos da festa de Sukkot.
Durante os 7 dias de Sukkot, o grande altar de sacrifício recebia um número de sacrifícios muito maior do que aqueles que se fazem em qualquer uma outra festa. São 70 novilhos, 14 carneiros, 98 cordeiros e 7 bodes. Livro de Números, capítulo 29, do 12 ao 34. Os estrangeiros, eles eram chamados para participar da festa de Sukkot, e nós, como comunidade messiânica, aquele lado eterno, somos também convidados a fazermos parte de todas essas festividades. O Templo de Salomão foi dedicado durante os dias da festa de Sukkot, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2 e 3. Elohim habitou em nosso meio através de Yeshua. Em Yohanan 1,14 nós lemos: e o verbo foi feito carne e tabernaculou entre nós. A palavra grega skeno. A palavra no original não é habitou, como consta em algumas traduções, mas tabernaculou entre nós. Isso demonstra que Yeshua veio para tabernacular conosco. Por esse motivo, há uma vertente que sustenta que Yeshua não nasceu no mês que celebra a Pessa, em março ou abril, mas na festa dos tabernáculos, que fica entre setembro e outubro. Elohim também havia habitado com Israel conforme o versículo: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Shemot, Êxodo 25, 8. Essa é a essência da festa. Assim como Elohim habitou temporariamente com o seu povo, Yeshua veio tabernacular conosco e habitará para sempre e fisicamente com o seu povo no futuro. Os cumprimentos da festa de Sukkot são vários. O primeiro cumprimento aconteceu no nascimento de Yeshua, a sua primeira vinda. Há controvérsias a respeito do ano e mês do nascimento de Yeshua. Alguns acreditam que foi no mês de Nissan, março ou abril. Outros apontam para o mês de Tisrei, que fica entre setembro e outubro. O embasamento para as teorias do mês e ano de nascimento geralmente se dá pelos fatos históricos, ou seja, ano da morte do rei Herodes, ano do decreto de César Augusto, o fato das ovelhas estarem no campo e etc. Porém, segundo os que apoiam o mês de Tisrei, sustenta que a própria Bíblia pode responder ao questionamento tomando-se por base os 24 turnos dos sacerdotes, conforme segundo Crônicas, capítulo 24, do 1 ao 19. A Bíblia informa que o sacerdote Zacarias era da ordem de Abiás. A ordem de Abiás era a oitava dos 24 turnos. O início da contagem dos turnos se iniciava no primeiro mês do ano. Sabe-se que Isabel, a esposa de Zerariá, Zacarias, o sacerdote, concebeu seu filho Yohanan, chamado popularmente de João, por esse mês ou no início do próximo mês, que é Av, julho. Sabe-se também que Miriam concebeu em ocasião do 6º mês de gravidez de Isabel. O segundo apontamento profético de Sukkot é o reino milenar, que se dará com a segunda vinda de Yeshua. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Elohim está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Elohim mesmo estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Revelação capítulo 21, versículo 3 e 4. A sétima festa, que é a festa de Sukkot, instituída por Elohim, ao contrário de Yom Teruah e Yom Kippur, ela se trata de uma festa de alegria e gratidão pela colheita realizada. E por esse motivo, Sukkot representa o reino milenar do Mashiach e aponta para as duas vindas de Yeshua, a primeira em seu nascimento e a segunda em seu retorno para estabelecer o seu reino. O Yahweh escolheu as colheitas para explicar o seu plano profético. Em Israel havia 3 épocas de colheita. A primeira, que era a colheita da cevada, as primícias, Hapicurim, foi cumprida com a ressurreição de Yeshua. A segunda, a colheita do trigo, que acontecia em Shavuot, Pentecostes, deu início à era da Brit Hadashah, a nova aliança que foi realizada através do sangue de Yeshua e que será encerrada com o arrebatamento. A terceira e última colheita são as colheitas que acontecem exatamente em Sukkot,
será a colheita dos rabiscos, a última e grande colheita de almas. Estarão incluídas nessas colheitas os salvos que estavam na grande tribulação, que são comparados às uvas, o remanescente de Israel, que são comparados às azeitonas. Porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como num sacudi da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos, mais frutíferos, diz o Yahweh Elohim de Israel. Isaías capítulo 17, versículos 5 e 6. Quando o grão de trigo, a comunidade, for completamente colhida, ainda restarão os rabiscos, sobras de grãos, cachos de uvas e azeitonas que certamente serão colhidas pelo Eterno. Uma nota importante aqui é que a azeitona, o fruto da oliveira, representa Israel, e a uva, o fruto da vinha, representa as nações que foram espalhadas e serão reajuntadas para este grande dia. O último dia da festa, o 7º dia, simboliza o último dia da grande colheita de almas. A festa dos tabernáculos é a única que continuará a ser celebrada no milênio. O Yahweh declarou que os dias da festa dos tabernáculos são os tempos da nossa alegria, pois serão dias alegres em decorrência do governo do nosso rei Yeshua. Acredita-se que o 8º dia, e não o 7º, simboliza o último grande dia, pois esse dia retrataria o fim do ciclo das festas, assim como o fim do plano profético de Yahweh, dando início a um novo começo com o reino de Yeshua, estabelecido aqui na terra, o reino milenar. Porém, na outra teoria sobre o significado do 8º dia, seria o final e não o início do milênio, após a derrota de todos os inimigos do Mashiach e nossos inimigos também. Apocalipse capítulo 10, 20, versículo 10. Satanás e seus anjos e a morte seriam destruídas, dando início à eternidade ou ao estado eterno. O milênio, portanto, ocorreria entre o 7º e o 8º dia. Para Israel, o 8º dia marca o início oficial da estação das chuvas, e a tradição judaica entendia que Elohim determinava a quantidade de chuvas que cairia no próximo ano. As chuvas têm um significado espiritual, que significa o derramamento do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e é justamente isso que ocorrerá no milênio. A terra será inundada com o Espírito, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Yahweh, como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 14. A festa de Sukkot, ela também aponta para um outro evento, as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e disse-me, escreve, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Elohim. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9. Há um entendimento que as bodas do Cordeiro ocorrerá durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, pois para os judeus essa é normalmente a duração de uma festa de casamento. Isso quer dizer que o arrebatamento, o ajuntamento dos santos do Eterno, a sua comunidade messiânica, ocorreria um pouco antes desta festa. No entanto, esse entendimento contraria a teoria de outros que acreditam que o arrebatamento ele ocorrerá na festa das trombetas ou durante o período de Yom Kippur, e que o milênio iniciará por ocasião da festa dos tabernáculos. E desse modo as bodas do Cordeiro deverá ocorrer entre a festa das trombetas e o fim do Yom Kippur. E para nós concluirmos, a festa dos tabernáculos foi instituída por se lembrarem de agradecer a Elohim, pois a peregrinação no deserto havia acabado, já não existia mais. Para nós, a comunidade messiânica, ainda aguardamos o cumprimento desta sombra que o corpo do Mashiach projetará, pois ela nos trará um sentimento exatamente de extrema gratidão por entrarmos na Canaã celestial, de celebrar o fim da nossa peregrinação nesse mundo que chegará ao fim.
Então este foi mais um estudo profundo sobre as Escrituras, revelando aqui sobre essa última festa do Eterno. E eu espero encontrar você no próximo estudo. Fique agora com a bênção sacerdotal que abençoará você e a sua casa. Shalom. Que Yahweh o abençoe e o guarde. Que Yahweh faça sua face brilhar sobre você e mostre a você o seu favor. Que Yahweh levante sua face na sua direção e dê a paz a você.